Tudo bom, galera? Nessa aula nós vamos discutir o absolutismo e o mercantilismo, os modelos político e econômico característicos da Europa Ocidental na Idade Moderna. Você vai curtir! Nós vamos discutir hoje um dos assuntos mais importantes da Idade Moderna dentro da história geral. Para muitos historiadores, aquele assunto que marca o início da modernidade de fato. A Idade Moderna é aquele período que nós convencionamos entre os séculos XV e XVIII da era cristã. Começa com a formação dos Estados modernos ou com o início da expansão marítimo-comercial e termina com as revoluções burguesas, em especial com a Revolução Francesa ou com a Revolução Industrial, como preferem alguns. Século XV ao século XVIII. Numa convenção arbitrária, numa forçação de barra, que nós utilizamos para facilitar o teu entendimento. Se você perguntar qual é o modelo político e econômico característico da Europa na Idade Moderna, para a maioria dos países da Europa Ocidental, o absolutismo e o mercantilismo, respectivamente, é a resposta. Como é que a gente pode pensar a monarquia absolutista? Como é que nós podemos pensar o absolutismo na Europa? Essa é a primeira pergunta. De maneira geral, nós podemos afirmar que o absolutismo é um modelo político marcado pela centralização do poder nas mãos de um indivíduo, nas mãos do monarca, nas mãos do rei. O rei é aquele que governa concentrando, centralizando todos os papéis. É ele que cria a lei, é ele que executa a lei, é ele que julga os indivíduos que estão ou não cumprindo a lei. Ele concentra, portanto, em torno dele o executivo, o legislativo e o judiciário. É verdade que em algumas monarquias absolutistas na Europa, você até tem um parlamento. Na maioria das vezes, um parlamento composto por nobres, alguns elementos da burguesia, mas que tem um papel meramente consultivo, de dar conselhos. A decisão final sempre é do monarca, a decisão final sempre é do rei. De maneira geral, nós também podemos afirmar que o rei tem poderes absolutos, mas não ilimitados. Essa frase é famosa para alguns historiadores. O rei pode tudo, o que não significa dizer que ele vá fazer tudo. Às vezes, as circunstâncias políticas podem pressioná-lo de uma forma tal que ele acabe fazendo aquilo que ele não quer, mas que é mais conveniente para aquele momento. Se não vejamos, às vésperas da Revolução Francesa, o rei Luís XVI, acuado pela nobreza e pelo clero, resolveu voltar atrás naquilo que ele já tinha como certo, assessorado por alguns economistas. Ele iria implementar, àquela altura do campeonato, uma espécie de reforma fiscal, obrigando os notáveis, nobres e clérigos, a pagar impostos. Temendo perder o apoio desses setores, ele volta atrás e aumenta os tributos da burguesia, criando um dos cenários propícios para a eclosão da Revolução lá na França. Portanto, o rei pode tudo, o que não significa dizer que ele vai fazer tudo, como eu disse anteriormente. As circunstâncias podem limitar o seu poder. É verdade que quando as monarquias absolutistas apareceram na Europa, entre os séculos XV e XVIII, vários teóricos, pensadores, surgiram defendendo o absolutismo como o melhor modelo político àquela altura. Thomas Hobbes, por exemplo, com o seu O Leviatã, defendia categoricamente que o poder do rei vem da vontade do povo, que não suportando mais viver num estado de balbúrdia, de selvageria, onde as regras não eram respeitadas, fez um contrato, um acordo. O povo, então, abriu mão da sua liberdade e entregou nas mãos de um monarca, descendente de um nobre poderoso numa determinada região. Esse monarca, então, pôs em prática a lei, a regra e a ordem, organizando, portanto, o Estado moderno e centralizando o poder nas suas mãos. Já para os franceses, Jean Bodin e Jacques Bossuet, o poder absoluto do rei deriva da vontade de Deus. Foi Deus que o escolheu, no meio de uma multidão, foi Deus que o indicou, foi Deus que o identificou, e ele governa para atender à vontade divina. Perceba o desdobramento dessa afirmação. Se você questionar o poder do rei, na verdade, de acordo com Bodin e Bossuet, de uma forma ou de outra, você estaria questionando o poder de Deus. Apareceu o florentino Nicola de Machiavelli naquela mesma altura do campeonato, naquele mesmo momento de início da Idade Moderna. Ele, um dos maiores representantes do Renascimento italiano. É verdade que o Maquiavel é um defensor do absolutismo naquele momento, apesar de, no fundo, Maquiavel sempre foi um fã da República como modelo político. Mas ele sabia que àquela altura do campeonato, pós-cruzadas, peste, fome, revoltas populares, camponeses se mobilizando, o cenário do final da Idade Média e início da Idade Moderna era um cenário conflituoso, marcado por uma série de insurreições. Portanto, àquela altura do campeonato, a centralização do poder nas mãos do monarca era a única alternativa.
Ele, então, defendia o absolutismo, defendia a monarquia absolutista, o poder absoluto do rei, que ele preferia chamar de príncipe, a gente não pode esquecer, que por ser um italiano, um italiota, o latim como sua língua de origem, principe, significa o primeiro cidadão, tal qual o título usado por Otávio Augustus, lá na Roma Antiga. Seria o equivalente a monarca, príncipe e rei, seriam sinônimos. Para Maquiavel, o poder do rei não vem nem do povo num contrato, nem da vontade de Deus, vem da própria capacidade política que o monarca reunia em torno dele. Capaz de negociar com todos os setores àquela altura do campeonato, capaz de negociar com a nobreza, com os camponeses, com a burguesia e criar um Estado para atender os seus interesses com a promessa de defender a todos. Reunindo em torno dele a virtude e a fortuna, o monarca absolutista, o rei teria condições, portanto, totais de governar para o bem do povo. É verdade que Maquiavel dá uma série de conselhos aos monarcas, uma série de conselhos aos príncipes absolutistas. Esses conselhos, se forem mal interpretados, podem levar Maquiavel a uma certa visão preconceituosa. É verdade que Maquiavel, por defender um Estado centralizado, preconizou algumas máximas que são mal interpretadas e utilizadas de maneira direta até hoje em dia. O absolutismo, portanto, como modelo político, foi típico da Europa na Idade Moderna. E é importante lembrar, para onde o absolutismo vai como estrutura política, na maioria das vezes, o mercantilismo vai como modelo econômico. É importante lembrar que àquela altura do campeonato o capitalismo estava engatinhando, estava começando. As grandes navegações, a expansão marítimo-comercial ocorrem praticamente de maneira concomitante com a formação das monarquias absolutistas. É importante também salientar que a conquista do sul da África, a conquista do continente americano e do sudeste da Ásia foram uma realidade entre os séculos XV e XVI. A partir daí, novas rotas comerciais, novos mercados foram surgindo e o capitalismo foi se moldando. O mercantilismo vira então a primeira fisionomia desse capitalismo, o modelo econômico típico das monarquias absolutistas. É verdade que o mercantilismo apresenta várias características. É uma teoria econômica que prima pela balança comercial favorável. Todo Estado absolutista, que é mercantilista, deve vender muito mais do que ele compra. Mais ainda, é verdade que o mercantilismo afirma que todo o Estado-nação deve acumular metais preciosos para fabricar moedas, para cunhar moedas. Mais ainda, todo o Estado mercantilista defende o pacto colonial, o colonialismo, o exclusivo metropolitano. Todo Estado absolutista que se preze deve ter colônias em além-mar para estabelecer com ela o pacto colonial. Balança comercial favorável, acúmulo de metais para fabricar moedas, políticas protecionistas, isso é muito importante. De uma forma ou de outra, nós podemos afirmar que o mercantilismo até ajudou o desenvolvimento do comércio e, automaticamente, o desenvolvimento e a prosperidade da burguesia. Mas é importante salientar que o mercantilismo tem uma característica fundamental: a intervenção do Estado na economia. E é óbvio que se eu tenho uma intervenção do Estado na economia, se eu tenho a intervenção do rei na vida econômica, a burguesia vai ter, de uma forma ou de outra, o seu negócio, o comércio por excelência, prejudicado. Afinal de contas, no mercantilismo é o rei que diz o que o burguês deve vender, para quem ele deve vender, o preço daquilo que ele deve vender. No mercantilismo não há liberdade. Aliás, a liberdade só vai ser alcançada pela burguesia, a liberdade comercial, a liberdade para transacionar, a partir do século XVII e XVIII, com a consolidação do liberalismo. E é óbvio, com as revoluções burguesas lá na frente. Portanto, é importante que a gente entenda que absolutismo e mercantilismo são, respectivamente, o modelo político e econômico da Europa na Idade Moderna. Essa é mais uma contribuição pontual para aqueles que vão fazer os concursos vestibulares e, em especial, o Exame Nacional do Ensino Médio. História do Enem.